Hoje nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, no livro que se encontra em Atos, capítulo 3, seu versículo 1, que vai falar acerca de um paralítico que já nasceu dentro do ventre da sua mãe, paralítico, que já vem dentro do ventre da sua mãe ali, sendo paralítico. E a Bíblia diz que todos os dias aquele homem, ele era levado à porta do templo, chamada Formosa, no qual ficava ali, na porta ali, pedindo esmola a todos aqueles que entraram ali. Hoje nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Fica neste vídeo até o final, porque Deus, ele tem uma palavra ao teu coração. Amém? A Bíblia diz que se crer, virás a glória de Deus. E ouvir a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, meus amados? Eu sou o missionário Jackson. Neste canal trago palavras de inspiração, de motivação da parte de Deus para a minha e para a tua vida. Ainda se você não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe o seu like aí, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Vamos para a palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos, capítulo 3, versículo 1, essa aqui, que diz assim: E Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que estavam. E ele, vendo a Pedro e a João, disse, que iam entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olhe para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que aquele homem, ele era um homem a qual, ele todos os dias, ele se encontrava ali na porta do templo, chamada Formosa, não para ir adorar a Deus, não para ir buscar, não para ir orar, como os outros faziam de costume. Ele estava ali para receber algo, né, que viesse lhe dar uma ali certa estabilidade ali no seu dia a dia, porque como todos nós sabemos, o homem paralítico, ele não tem condições de andar, ele não tem condições de trabalhar, ele não tem condições de se sustentar através do suor do seu rosto, porque ele dependia das mãos dos outros até para levar ele ali para aquele templo, ali para pedir esmola. Ele necessitava da ajuda das pessoas. Então sucessivamente aquele homem todos os dias ia ali pedir esmola. Ele estava ali não para receber algo espiritual, ele estava ali sim para receber algo que viesse lhe trazer ali um certo alívio momentâneo, né? Suprir a sua necessidade. Mas a Bíblia diz que Deus, ele é o Deus que conhece a minha e a tua dor. Ele sabe da minha e da tua necessidade. Ele sabe o que eu e você precisa. E a Bíblia diz que um certo dia estava aquele homem ali na porta do templo, e vai subindo Pedro e João na hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde, para fazer a sua oração. E a Bíblia diz que estando Pedro e João ali chegando ali à porta do templo, aquele homem, ele olha para Pedro e ele espera receber algo ali, uma esmola, uma ajuda da parte de Pedro e João. Mas a Bíblia diz que Pedro e João, ele não estava ali para dar esmola a ninguém, ele estava ali apenas para orar, para clamar, para buscar a Deus ali, como ele fazia ali todos os dias. E a Bíblia diz que quando Pedro e João entram ali, passa ali para entrar na porta do templo, aquele homem olha para Pedro e João e ele pede esmola, pede ajuda. Ele pede um benefício simbólico. E a Bíblia diz que Pedro e João param agora na porta do templo e disse assim, olha para mim. E quando aquele homem olha para ele, ele diz assim, olha, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. Naquele momento ali que Pedro e João liberou aquela palavra profética ali, aquele homem não esperava que ele iria receber ali aquela palavra. Aquele homem estava esperando ali um benefício, uma ajuda, né, um dinheiro qualquer, uma esmola. Ele não estava esperando ali algo sobrenatural da parte de Deus, no qual Pedro e João eram dois discípulos que andavam segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz que Pedro, por onde ele passava, a sombra dele vinha curando as pessoas que estavam enfermas no meio do caminho. E olha que Pedro era um homem ignorante, um homem valente. Pedro era um homem que não costumava levar desaforo para casa. Mas Pedro também era um homem que se prostrava diante de Deus e derramava o seu coração na presença de Deus, em espírito e verdade. E a Bíblia diz que aquele homem, no momento que Pedro e João liberou aquela palavra ali, a Bíblia diz que os tornozelos do homem começou a se mover. O tornozelo do homem ali começou a ir para o lugar, começou a consertar os seus tornozelos. Aquele homem ali já começou a conseguir mover a sua perna, no qual ele nunca tinha conseguido. Porque a Bíblia diz que dentro do ventre da sua mãe, ele já era paralítico, ou seja, ele nasceu paralítico. 40 anos paralítico. Aquele homem sendo carregado pela mão dos outros, né? Pedindo esmola ali, sem perspectiva nenhuma de vida, de mudança. Mas a Bíblia diz que o de repente de Deus, na minha e na tua vida, ele pode acontecer a qualquer momento. O de repente de Deus, na minha e na tua vida, a qualquer momento pode acontecer. É por isso que temos que estar sempre preparados, né? Porque a qualquer momento o Senhor, ele pode nos surpreender. E Deus, ele é um Deus de surpresa e ele trabalha no silêncio. Então não importa qual seja a tua luta, a tua dor, a tua dificuldade.
Não importa qual seja o problema que você está enfrentando, não importa qual seja a tempestade que está assolando a tua vida. Se você está caminhando diante de Deus, está levando a Deus como o seu foco, seu objetivo, Deus ele vai te suprir em tudo aquilo que você precisa, que você necessita. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então permaneça firme, permaneça no caminho, permaneça na presença de Deus, honrando a Deus, porque Deus ele vai te honrar e ele vai te surpreender. Como Pedro e João surpreendeu aquele paralítico ali na porta do templo, Deus ele vai te surpreender a qualquer momento, amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família nessa tarde. Deixe seu comentário neste vídeo, compartilhe este vídeo, curte, se inscreve neste canal aí, ative o sininho de notificações. Deus, ele te abençoa, em nome de Jesus, amém, amado?